Em agosto de 2015, com a publicação do projeto de reprodutibilidade em psicologia, várias notícias do mundo inteiro ficaram abismadas, declarando que alguns psicólogos já declararam há muitos anos. A psicologia está em uma crise de replicação. No começo, os leitores do estudo se concentraram na estimativa que o relatório acabava falando, que 36% dos estudos de psicologia foram replicados, ou seja, uma estimativa baixíssima de taxa de replicação dos estudos em psicologia. Por isso, muitas pessoas começaram a se questionar até que ponto a literatura da ciência psicológica é verdade. Os desenvolvimentos subsequentes a partir desses estudos mostrou que problemas semelhantes acontecem em outras áreas que não a psicologia. Então esse problema de replicação não é só da psicologia, mas é da ciência como um todo. Então na aula de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre essa crise de reprodutibilidade, de replicação, e vou conceituar esses dois termos e falar um dos grandes motivos dessa crise de replicação, que é a crise da medida. Bom, primeiro a gente tem que diferenciar o que é reprodutibilidade do que é replicação. A reprodutibilidade se refere ao testar a confiabilidade de uma descoberta usando os mesmos dados e o mesmo plano de análise do estudo original. Tá? Então, tem um estudo que faz, por exemplo, uma correlação e disponibiliza esses dados em um repositório online. Então, você vai pegar esse banco de dados desse repositório online e vai fazer o mesmo tipo de correlação com o mesmo tipo de software e tudo mais. Em princípio, todas as evidências de artigos científicos devem ser reproduzíveis. Então, se alguém aplicar a mesma análise para os mesmos dados, deve surgir os mesmos resultados. Mas essa reprodutibilidade pode ter falhas durante esse processo, né? Então a falha no processo ocorre quando a análise original não pode ser repetida devido à indisponibilidade de dados, de indisponibilidade de códigos, impossibilidade de criar um código novo porque está faltando informação no artigo original, problema com software ou problemas com ferramentas necessárias para fazer análise de dados. Uma falha no resultado acontece quando esse resultado não pode ser encontrado novamente. Ou seja, esse resultado do estudo original não aparece de novo quando se faz essa reanálise. Isso pode ser um problema devido ao estudo original ou ao estudo que você está fazendo a reprodutibilidade. Já a replicação se refere a você testar essa confiabilidade de uma descoberta anterior com novos dados, ou seja, com dados diferentes. Tá? Você não vai pegar esses dados do estudo original, você vai coletar novos dados ou você vai pegar dados de alguém. Quando os cientistas veem o mesmo padrão em vários estudos, as teorias são corroboradas, descobertas são feitas e ocorrem avanços na ciência. Quando esse mesmo padrão não ocorre, ou seja, algum estudo sai desse padrão de descobertas, os cientistas são inspirados a rever a teoria, rever o método, para ter maior compreensão do fenômeno que está sendo pesquisado. Embora um estudo de replicação possa parecer muito direto, né? Ou seja, é só você simplesmente pegar um artigo e fazer um artigo parecido, na verdade podem ter muitas complicações no meio do caminho. Obter resultados consistentes por meio da observação em repetidos estudos científicos é uma das características definidoras da ciência. E foi até descrita como um critério de demarcação sobre o que é ciência e o que é não ciência. Em princípio, todo conjunto de dados, todo conjunto de evidências científicas poderiam ser reproduzidos de forma independente por investigadores que seguissem os métodos originais e com base nos conhecimentos recolhidos de investigadores anteriores. Tá? Nesse sentido, a crença na evidência científica não depende da confiança nos pesquisadores do estudo original. Considerando essa grande importância que é o estudo de replicação ou estudo de reprodutibilidade, a gente esperaria que isso fosse uma prática comum na pesquisa da ciência psicológica, dado que ela define o que é ciência e o que não é ciência. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Né? Uma razão importante para essa baixa taxa, essa baixa quantidade de estudos de replicação é que os cientistas têm fortes incentivos para introduzir novas ideias, mas fracos incentivos para confirmar a validade de ideias antigas. Descobertas inovadoras acabam produzindo recompensas de publicação, emprego, estabilidade no emprego,
E descobertas de replicação acabam produzindo nada, um sentimento de que foi feito um esforço à toa, já que outro estudo já encontrou aquele achado. A crise de replicabilidade nos encoraja a rever, reconsiderar os nossos meios de fazer pesquisa em ciência psicológica. Ao longo da última década, foi considerada atenção a várias coisas, como critérios de por que houve a crise na replicabilidade, como uma coisa chamada de p-hacking, arquivamento de resultados negativos ou inconclusivos, formulação de hipóteses após os resultados serem conhecidos e outras práticas de investigação questionáveis que eu já citei em outro vídeo. No entanto, pouca atenção tem sido dada para uma causa muito provável para essa crise de replicação, que é a mensuração problemática. Para falar na crise de medida em psicologia, a gente tem que falar da lógica da mensuração, a lógica da medida. Então, geralmente, quando a gente quer medir, por exemplo, autoestima, a gente apresenta para o participante um instrumento que mede a autoestima, tá? Então, foi feito alguns estudos que veem que esse instrumento mede a autoestima e o participante deve responder se concorda ou discorda com determinada afirmação. Isso é um instrumento chamado de instrumento de autorrelato. O participante vai ler os itens, concordar ou discordar. Essa resposta é codificada em um número. Por exemplo, o 1 representa discordo totalmente e o 5 representa concordo totalmente. Quando um número representa um nível de autoestima de alguém, um aspecto da sua personalidade ou humor no momento, a gente presume que esse número é significativo. Ou seja, uma pessoa com uma pontuação mais elevada em um instrumento de autoestima apresenta maior autoestima do que uma pessoa que pontua mais baixo nesse instrumento. Só que a validade dessa afirmação, da pontuação, tal como a validade de qualquer outra afirmação, de qualquer estudo científico, requer provas, tá? E para isso a gente faz estudos de validade. A validade de construto é o processo pelo qual os cientistas geram evidências para apoiar as afirmações de que a pontuação produzida por um instrumento possui um significado específico, tá? Se os números utilizados no estudo não forem válidos, por exemplo, as pontuações no teste de autoestima não refletem a autoestima da pessoa, então as conclusões desses estudos também podem não ser válidas. Já a teoria moderna de validade afirma que o processo de validação dá significado à interpretação e ao uso das pontuações geradas a partir de um instrumento, e não uma validade do instrumento em si. Assim, a validade não é uma propriedade binária, um instrumento tem ou não tem um tipo de validade, mas sim um julgamento feito sobre a interpretação da pontuação com base num conjunto de evidências acumuladas, devem ser continuamente acumuladas sempre que o instrumento estiver em uso. Consequentemente, essa validação contínua é necessária porque o mesmo instrumento pode ser usado para amostras diferentes, contextos diferentes, usados por diferentes propósitos, e é necessária a evidência de que a interpretação desses scores é generalizada para esses novos contextos. A mensuração, o instrumento que você está utilizando, é fundamental para a pesquisa que você está fazendo. Isso porque ele acaba interferindo nas decisões que você vai tomar durante a sua pesquisa. Se o investigador utilizar pontuações de uma escala com evidência de validade que são limitadas, essa falta de validade não pode ser melhorada através de práticas estatísticas. Assim, mesmo quando o estudo de replicação exerce o mais elevado padrão de prática estatística, se não houver evidência de validade de construto ou de validade do instrumento, os resultados terão pouco significado, ou seja, instrumento fraco, resultados fracos. Assim, da mesma forma que a gente não considera um estudo de replicação como sendo bom se a manipulação experimental não for válida, a mesma coisa deve acontecer com instrumentos psicológicos. A gente não deve considerar significativa essa replicação sem que haja evidência de validade dos seus instrumentos. Bom, e trazendo um pouco mais de questões práticas aqui nesse vídeo, uma revisão recente do ManyLabs 2 descobriu que a maioria dos estudos carenciam de evidências de validade, especialmente em estudos de replicação. Então, para avaliar empiricamente essas práticas atuais e compreender o alcance desses desafios de mensuração da investigação da replicação,
Um estudo conduziu uma revisão sistemática de medidas utilizadas em 100 estudos originais e 100 estudos de aplicação desses estudos originais. Foram encontrados que utilizaram-se 362 medidas nesses 100 estudos originais. Dessas 362 medidas, 193 eram escalas baseadas em itens, ou seja, 53% dos instrumentos. E dessas 193, 50% eram itens únicos e os restantes eram escalas multi-item. 40 das 193 escalas foram traduzidas para outro idioma para fazer o estudo de replicação. Dessas 97 escalas multi-item, 37 delas foram relatadas com evidências adicionais de validade na forma de análises psicométricas do estudo de replicação. De forma específica, os pesquisadores relataram coeficiente de fidedignidade e análise fatorial a partir da amostra de replicação. Então, considerando essa baixa taxa, de 38%, assim os pesquisadores concluíram que pouco mais da metade das escalas iniciou um processo de replicação com pouca ou nenhuma evidência de validade, seja na publicação por causa da publicação original, ou seja por causa da amostra de replicação. Então, a evidência de validade está carecendo em todos esses estudos de escalas multi-item. Outra questão que os pesquisadores encontraram foi que muitas escalas pareciam ter sido criadas dinamicamente, carecendo múltiplas fontes de evidência de validade de construto. Assim, os investigadores encontram frequentemente um cenário que se propõe a replicar um estudo, mas as variáveis primárias de interesse desse estudo original têm pouca ou nenhuma evidência de validade existente. Mesmo quando fortes evidências de validade ocorrem nesses estudos, podem ocorrer desafios por conta dessa mensuração. Então, essa revisão que eu estou mostrando aqui indica a presença de uma inconsistência de medição entre estudos originais de replicação. Em 16 dos 100 estudos, houve pelo menos uma diferença da medição relatada. Essas diferenças de medição se manifestaram de diferentes formas, e algumas decorrentes da modificação do instrumento, enquanto outras tornaram-se aparentes no processo de análise de dados, mudança na redação dos itens, na apresentação e nas opções de respostas, acabam introduzindo a diferença da mensuração que pode interferir nessa comparação entre o estudo original e o estudo de replicação. Então, como a conclusão, a replicação desses resultados na ciência é fundamental para garantir a confiabilidade e validade nas descobertas científicas. A crise de aplicabilidade que a psicologia enfrenta e outras áreas científicas também enfrentam destaca a importância crucial de replicar estudos para verificar se os resultados podem ser consistentemente reproduzidos. No entanto, replicar resultados enfrenta uma série de desafios, com a mensuração problemática emergindo como um dos desafios mais significativos. A mensuração, usar instrumentos adequados, é essencial para garantir a validade de resultados. Se as medidas utilizadas no estudo não forem válidas, as conclusões derivadas desses estudos também serão questionáveis. Então, esse estudo de revisão da replicação revelou que falta significativamente evidência de validade para muitas medidas utilizadas na psicologia. Isso sugere que a replicação dos resultados pode ser comprometida desde o início, se as medidas originais não forem adequadamente validadas. Portanto, a crise de replicabilidade destaca a necessidade de uma abordagem cuidadosa e sistemática em relação à mensuração em pesquisa científica. Os pesquisadores devem dedicar mais atenção à validação das suas medidas que vão utilizar nos seus estudos e garantir a consistência na medição ao longo de diferentes replicações. A promoção de práticas de medição mais robustas e transparentes é essencial para fortalecer a confiabilidade e a validade dos resultados científicos, mitigando assim desafios enfrentados na replicação dos resultados.